Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, primeiro domingo do Advento, iniciamos um novo ciclo na caminhada de fé do ano litúrgico. Neste tempo, nossa fé e nossa esperança se unem às de todo o povo de Israel e de todos os povos de hoje, que vivem seus anseios e desejos. O Senhor, que veio uma primeira vez e virá uma segunda vez, já está no meio de nós e alimenta a nossa vida com sua presença viva. Então, com fé que nós celebremos este dia santo. Então, a primeira leitura está em Isaías capítulo 2, versículo 1 a 5. Isaías capítulo 2, versículo 1 a 5. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: Vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros, e não mais travarão combate. Vinde todos da casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Maranatá, vem Senhor, é um refrão mediativo que perpassa todo o advento, tempo que iniciamos com esta liturgia. A vigilância e a expectativa pela vinda de Jesus se transformarão em consolo e esperança para aqueles que perseveram na fé. Agora a salvação está mais perto de nós. Então, falando da primeira leitura, em um cenário de crise político-religiosa, o profeta Isaías anuncia a reunião do povo eleito. O trecho de cunho messiânico apresenta e anuncia a esperança da paz para os povos, trazida pelo Messias. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 13, versículo 11 a 14. Romanos, capítulo 13, versículo 11 a 14. Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia. Nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Então, a segunda leitura diz pra gente que agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Neste tempo, enquanto esperamos a celebração do Natal, celebração da encarnação da primeira vinda de Cristo, contemplamos as promessas da segunda vinda do Senhor, que virá para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 44. Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 44. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada.
Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Então, no Evangelho, Jesus diz aos seus discípulos como será o fim, a vinda do Filho do Homem. Devemos estar, portanto, preparados e vigilantes para a vinda gloriosa do Senhor, conforme a sua exortação. Também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.